Ela tem por título Buscai as coisas que são de Deus. Ela se encontra, então, em Colossenses, capítulos 3 e 4. Colossenses 3:1 é o nosso texto áureo. Tá? Em Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está assentado à destra ou à direita de Deus. No nosso próximo slide, nós temos aí as heresias na igreja de Colossos. Isso foi trabalhado já na semana passada. Como a carta, essa divisão de capítulos, né, versículos, foi introduzido depois, em meados da Idade Média, mas era uma carta, né, onde no capítulo 3 ele vai continuar a ideia que ele vinha desenvolvendo nos capítulos as heresias presentes na igreja de Colossos. E aí eram três grupos principais, né? Três grupos heréticos principais eram os gnósticos, o gnosticismo, o ascetismo e os judaizantes ou legalistas. E aí, o que os gnósticos eles diziam? O gnóstico é uma derivação da expressão grega conhecimento, então eles achavam que o conhecimento levaria à salvação, o conhecimento esotérico, e com esse conhecimento eles chegariam ao entendimento do universo pelo qual eles seriam salvos, a matéria seria salva através desse conhecimento. E aí, tão logo, a salvação era privilégio apenas de alguns, né? Todos não tinham a salvação, mas aqueles que possuíam conhecimento, os filósofos. Cristo não era o verbo encarnado. O que é que a filosofia é? O gnosticismo é uma filosofia grega. E na filosofia grega, no pensamento de Aristóteles, Platão principalmente, a carne ela é má, a matéria é má. Então, se a matéria é má, o corpo, a matéria só produz coisa ruim, Cristo não era o verbo encarnado, porque não fazia sentido a carne se misturar com o espírito. Então, Cristo não era o verbo encarnado, Cristo não era o Filho de Deus, o enviado de Deus não era Deus. E dentro do gnosticismo existia o culto da libertinagem, a prática de libertinagem ou licenciosidade. E isso não era pecado. Para o gnosticismo, a prática da libertinagem, o culto, né, de libertinagem, com muito sexo, isso não era pecado, mas era uma forma de mortificar a carne. No asceticismo, eles dedicavam-se à prática de exercício espiritual, a penitências, um exercício espiritual bem forte. Então, existia um desprezo pelo corpo, por todos os bens materiais, e como eles viviam em penitências, na prática de exercícios espirituais, para alcançar a espiritualidade, os judaizantes, eles insistiam na circuncisão. Eles insistiam que os gregos recém-convertidos, os gregos, os gentios convertidos, eles deveriam ser circuncidados para que pudessem fazer parte da descendência de Abraão. Alguns defendiam observar, seguir a lei de Moisés, e eles pretendiam transformar
o cristianismo em uma seita judaica. Então, essas eram as ideias, as heresias do século I. E no nosso século, no século XXI, se a gente for observar, muitas dessas ideias, muitas dessas heresias estão presentes no nosso século, e a gente precisa estudar as heresias do século XXI. É até uma proposta minha de estudo para os nossos estudos na terça-feira que estão acontecendo. Mas vamos ao texto. Vamos lá onde está baseado o nosso estudo. Próximo slide, Colossenses 3, 1. Vamos lá. Colossenses 3, 1. É para ler, Norma. Eu estou aguardando que Naísso passe o slide. Ah. Não sei o que está acontecendo. Já está, o slide já está. Acho que não chegou para você. O próximo o slide. Próximo, Colossenses 3, 1 e 2, já está aparecendo. Eu aqui, para mim, aqui não apareceu, acho que é a minha internet. Mas vamos lá, né? O slide tem aí, né? Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados, Oi, vocês estão me ouvindo? Cortou um pouco aí, mas agora estou ouvindo. Está falhando um pouquinho, mas deu para ouvir. Tinha travado, mas voltou. Viu? Aqui eu não estou sem o slide aqui, viu? Se você desligar o seu vídeo, ele demanda menos internet, talvez pare de falhar o áudio. O slide está aparecendo aí. Tá sim, Norma. Colossenses 3, 1 e 2. Eu estou com problemas aqui, viu? Estou com problemas. Espera aí, só um instantinho. Você vai embaixo, onde tem aqueles 3 pontinhos e veja modo de visualização. Nada, Norma? A conexão de Norma caiu. Acho que ela está entrando agora com a conexão da filha, de Júlia. Pronto, voltamos. Nós saímos, aí voltamos. Aqui o sinal não é muito bom. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Estão me ouvindo, né? Tá conseguindo ver os slides? Estou sim. Então, vamos lá. Colossenses 3, 1 e 2. Eu procurei colocar assim os versículos na tela para a gente ir ganhando tempo. Então, começa, portanto, se fostes ressuscitados. Veja que ele começa com o portanto, que dá uma ideia de conclusão. Portanto, é um operador argumentativo. Né? Ele tem a função de ligar
uma ideia que foi trabalhada anteriormente a um parágrafo. E quando ele usa, portanto, se já ressuscitaste, é porque lá em Colossenses 2, 20, nós estudamos a semana passada, ele disse, Colossenses 2, 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, veja, já estáis mortos com Cristo e ressuscitastes, morto e ressuscitar parecem elementos antagônicos, mas na composição da ideia, eles são conclusivos, certo? Ele diz, se já estáis mortos, vocês já morreram com Cristo, porque vocês ainda estão presos aos rudimentos da lei, aos rudimentos do mundo, aos valores do mundo. Já estão mortos e já ressuscitaram. Então, pela fé, aí é o plano de redenção, pela fé, quando Jesus Cristo ele foi morto na cruz, nós fomos para a cruz com ele. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então, é essa a ideia. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, se morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. E esse ressurreto, o que é que ele deve fazer? Né? Como é que ele deve se comportar, ou quais as bênçãos desse ressurreto em Cristo? O versículo continua dizendo, portanto, se ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, buscai onde Cristo está, à direita de Deus. Então, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos continuar. Vamos continuar. A grandeza que é ressuscitar com Cristo. É a grandeza do ressurreto em Cristo. Efésios 1, 3, ele vai falar dessas bênçãos, das bênçãos do ressuscitado em Cristo. E ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, essa é a grandeza, né, da salvação. Da salvação pela graça, é que nós estamos também assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a posição do ressurreto em Cristo. Continuando, Hebreus 10, 12. De forma que, ao terminar a criação, Acho que travou, não está? Som, não. estão ouvindo? Agora sim. Pronto. Eu escuto. Então, quando Deus terminou, né, a obra da criação, ele descansou. Quando Jesus Cristo terminou a obra da redenção, ele também descansou, né? Subiu ao céu, está sentado à destra do Pai. Então, é que a obra da redenção, ela foi também completa. E aí, então, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. Estamos sim. Pronto. Quando não tiver, coloque no chat, para que eu esteja percebendo. Então, aí a gente, vejam que é
o privilégio, a grandeza da salvação. Né? Estamos também com Cristo assentado, né? Como Cristo está assentado à direita do Pai, nós também ocupamos essa posição, a posição de ocupar os lugares celestiais, a posição de descanso. E esse descanso vai nos concedendo mais bênçãos, né? Que as bênçãos da salvação, que a gente já começa a desfrutar. As bênçãos é o slide anterior. A gente já começa a desfrutar, e Paulo diz isso na carta aos Efésios, no capítulo 1, a gente já começa a desfrutar as bênçãos da salvação aqui na Terra. Olha lá, Colossenses, aqui está errado, Colossenses 1:3, porque, não, pode voltar ao anterior mesmo, Colossenses 1:3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja bem, morrer e ressurgir com Cristo nos dá uma proteção. Nós estamos usando uma palavra da moda, blindados por Cristo. E esse blindados por Cristo não significa que aí a gente também pode tudo. Mas é que estamos protegidos. Não precisamos de reforço humano nenhum para a salvação. Certo? Vamos continuar. E aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele. E aí, esse versículo 3, 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, esse versículo, ele trata do futuro de todos os cristãos. No momento em que Cristo se manifestar, haveremos de nos manifestar com Ele. Então, enquanto estamos, quando Cristo voltar, nós iremos nos manifestar com Ele. Então, veja que é um versículo que trata do futuro dos cristãos. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, buscar as coisas de Deus consiste em buscar uma vida de santificação. Certo? E aí o apóstolo Paulo, Romanos 8:19, ele ainda fala dessa expectativa do futuro, dos cristãos, e da glória de Deus ser manifestada, e nós também seremos manifestados com Cristo, nessa glória, quando ele vier buscar a sua igreja, nós também iremos com ele. E aí ele diz que toda a criação, ele espera com expectativa esse dia. Mas, olha lá, vamos continuando. Colossenses 3, de 5 a 9, ele vai falar dos resultados dessa união, do ressurreto, do que foi morto e ressurgiu. O que morreu e ressurgiu, a natureza, ela é modificada. Para que morremos? Quando morremos com Cristo, nós estamos mortos para o pecado. E aí, Paulo, ele passa a elencar uma série de pecados, que não faz parte mais da natureza do ressurreto. Aí ele fala aí eu organizei em pecados sexuais, sociais, do temperamento e da língua, certo? Que é sexuais, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, os desejos malignos, a avareza, que é a idolatria, o temperamento, o ressurreto, esse temperamento, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo.
Isso já foi tratado, né, em Efésios, quando estudamos Efésios 4, com o irmão, com o diácono Jader. Aí o nosso temperamento, a indignação, a maldade da língua, né? A maledicência, isso é muito perigoso. A linguagem obscena, a mentira, vai dizendo lá em Colossenses 3:9, ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Certo? Então, e aí revestidos de Cristo. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. No versículo 8, ele disse: agora, porém, despojai-vos. Isso é o anterior, viu? Ele disse, no versículo 8, ele disse: despojai-vos. Tirai a roupa do velho homem e vestir agora uma roupa nova, porque você nasceu, morreu e nasceu de novo, ressurgiu com Cristo, né? É a beleza da salvação pela graça. E aí é uma roupa nova. Quando a gente nasce nu, nasce sem roupa, e é colocado roupa na gente. Né? São colocados valores na gente, costumes, mas o nascido de novo, o que morreu com Cristo e ressuscitou em Cristo, é o anterior, ainda é o anterior. O que nasceu com Cristo e o que ressuscitou com Cristo, ele tem uma nova roupa, né? Uma nova roupa. E não dá para ficar vestindo uma roupa e colocando uma outra roupa. Não dá para vestir uma roupa de santificação, de consagração, em determinados lugares, em determinados momentos, e depois vestir uma outra roupa. Não é revestidos, é revestidos totalmente de Cristo. E vos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja que o pleno conhecimento. Então, lá em seguida, o Colossenses 3:11, o que diz Colossenses 3:11, no qual não pode haver nem judeu, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja o cristianismo derrubando muros. Lembra o que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam: a salvação é para alguns, a salvação é para os que alcançam um conhecimento, né? Os judaizantes iriam dizer: a salvação é só para os judeus. E aí o cristianismo ele vai derrubar esses muros. A salvação é para todos. E em Cristo, né? Em Cristo, sejam que estão mortos em Cristo, ressurretos em Cristo, não há mais barreiras. Não há grego, não há judeu, então não há barreiras de povos, de nacionalidade, né? de religião, de circuncisão, nem circuncisão, de bárbaro, cito, quem era o bárbaro? O bárbaro para o mundo grego, o mundo greco-romano, o bárbaro era o selvagem, o bárbaro era aquele que não estava dentro da cultura greco-romana. Então, veja que o cristianismo ele vai romper com essas separações. Não há mais servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E aí a gente continua lá o próximo slide. Pronto. Buscar as coisas de Deus, a gente não pode, né, falar em buscar as coisas de Deus sem a prática do amor fraternal.
Paulo passa a elencar um relacionamento fraternal. O que é que a gente tem aí? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né? Diz aí, ó, de afetos, de estranháveis afetos, na minha tradução, diz assim, né? De ternos afetos de misericórdia. O cristianismo, né? Ser cristão, estar morto em Cristo e ressuscitado com Cristo, e ser cristão, o cristianismo não é bom frisar bem, não é somente doutrinas e dogmas, certo? Mas é agir com misericórdia. Misericórdia é lançar o coração na misericórdia do outro. E veja que Paulo, ele rompe com a cultura da época, né? Porque a cultura da época era uma cultura que desprezava, que não tinha misericórdia, né? Não tinha misericórdia com os cegos, não tinha misericórdia com os aleijados. E aí o cristianismo ele vai trazer o ensinamento, a prática da misericórdia. E aí Jesus Cristo foi esse exemplo de misericórdia. Então, o cristianismo é a primeira religião. É a primeira religião que ele vai trazer a misericórdia como uma prática. No 3,13, continua falando no 13, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como vos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí esse suportando uns aos outros é servindo suporte para o outro, perdoando uns aos outros, né? E aí quando a gente diz eu me perdoo meu irmão, não tem essa de eu perdoo meu irmão, a gente tem que perdoar porque Cristo primeiro nos perdoou. Cristo já perdoou todos os nossos pecados. E aí vamos continuar no versículo 14, né? Buscar a Deus, então é viver essas relações, essa relação fraternal, e continuando aí o 14. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foram chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O versículo 15. Na minha tradução diz, e a paz de Deus, a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, né? O árbitro, no esporte, né? No futebol, o árbitro ele está ali para resolver aquela situação de conflito. Então, numa situação de conflito, quem é que vai resolver? Quem é que vai ser o juiz? É a paz de Deus. É a paz de Deus que vai entrar para resolver a situação de conflito dentro do corpo de Cristo. Isso é muito, muito, muito profundo, né? A paz de Deus como árbitro das relações de conflito na igreja, né? Entre o povo de Deus. A gente não pode exigir santificação e esse comportamento do não ressurreto, mas de nós ressurretos, do salvo, reforçando, o que morreu com Cristo e ressuscitou em Cristo, é exigido a santificação. Pensar nas coisas de Deus é viver uma vida de santificação. E aí ele continua, 16. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Uma
outra observação. Buscar as coisas de Deus é deixar que a palavra de Deus habite em nós, certo? E de forma abundante, certo? Ensinando a palavra de Deus para ensinar, para demonstrar, né? A palavra de Deus, então, ela é que vai resolver as situações dentro da igreja, é a palavra de Deus para aconselhar, para orientar, é dentro da palavra de Deus, é demonstrando uns aos outros. E aí, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando o Senhor com graças em vosso coração. Só o ressurreto é quem pode adorar ao Senhor e adorar, sempre dando graças em nosso coração pela glória da salvação. No 17, quando fizerdes, tudo ele encerra essa parte aí, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a vida do ressurreto é uma vida que tudo que ele faz é para glorificar o nome de Deus. É para a glorificação da graça da salvação. É aquela ideia de que quem deve aparecer não sou eu. Quem deve aparecer é Cristo. É que eu diminua e Cristo apareça. Essa é a glória. É a glória da salvação. Quem está em Cristo, Cristo é o centro da vida do ressurreto. Continuando, a gente vai para Colossenses agora, o capítulo 4, o capítulo 3 ele ainda tem de 18 a 25, são os deveres da família, ele continua tratando das relações humanas, como devem ser as relações humanas, as relações interpessoais, na igreja, entre os salvos, na família. Só que a gente não vai tratar dessa questão, porque já foi bem trabalhado lá por Jader, no capítulo 4, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos então continuar. Colossenses 4, 2. O que é que diz Colossenses 4, 2? Buscar as coisas de Deus, gente, é compromisso com oração. Não há como pensar as coisas de cima sem a oração, certo? E aí Paulo coloquei aí oração no centro. A oração é uma atitude, a atitude de confiar, é a atitude de vitórias, de vitória. E Paulo, ele pede também preservar na oração, suplicar ao mesmo tempo também por nós. Ele pede que ore por ele. Então, pensar nas coisas de Deus é vigiar em oração, é interceder pelos outros, velando nela com ações de graças. Então, veja que é sempre dando graças a Deus, sempre glorificando a Deus, o autor da nossa salvação. Então, veja que ele não fala mais, não tem mais a questão do esforço humano. É dar graças a Deus pela salvação, dar graças a Deus, Deus o autor da nossa salvação. Continuando, a gente está encerrando. E aí, Paulo, ele vai falar aí no Colossenses agora 4, o versículo 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Ele ainda vai dizer que a vossa palavra seja sempre para com os de fora. Veja isso, viu? As nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. Certo? Então, buscar as coisas de Deus com sabedoria, com senso, com bom senso, né? E o mundo está precisando muito de sabedoria. Tanto da sabedoria humana, como a sabedoria de Deus. A gente está vivendo o que os filósofos dizem, do mundo
pós-moderno, em que os valores da idade moderna eles são questionados e são apresentados outros valores, como o desprezo humanista, onde todas as tradições elas são boas, então o plural, o diverso, ele é bom. E eu coloquei aí essa imagem, né? Os irmãos podem até não estar nem entendendo, mas essa imagem ela diz muita coisa, certo? Ela diz o que é esse século, o que é o século XXI, os valores do século XXI. E como as heresias do século XXI, elas estão se consolidando, se firmando, sendo mais visíveis cada vez mais. E no seio da Igreja de Cristo também, na mentalidade e no comportamento. Essa imagem aí é uma referência a uma pintura, né, de Miguel Ângelo. É uma pintura do século XVI, é um afresco que está na Capela Sistina, no Vaticano. E essa fresca ele tem o título A Criação de Adão, a criação do homem. E na obra original de Miguel Ângelo, Deus ele é representado por um homem vigoroso, né, de cabelos brancos, fortes, Adão com um corpo musculoso. E na obra eles se olham, tanto Deus e Adão, eles estão se olhando, revelando uma cumplicidade, o encantamento da criatura. É um valor da idade moderna, o antropocentrismo, o homem como centro, a exaltação, a glorificação do homem. Essa imagem aí, esse desenho, ele traz um valor da idade do mundo pós-moderno. O que a gente tem aí é um homem, essa mão ali é o homem criando um Deus, certo? E veja que é um Deus com inteligência, que é uma outra característica desse mundo, desse século, né? Século XX, XXI, que os historiadores, economistas chamam da tecnologia 4.0, né? E que é marcada pela inteligência artificial. Então, veja que o homem está criando um Deus. Percebe o valor? Né? O homem criando um Deus. Enquanto lá na Idade Moderna, mesmo com a exaltação do homem, e homem e Deus no mesmo pé de igualdade, a ideia, o valor do mundo desse século, do século XXI, o homem cria um Deus que atende aos seus interesses, né? Um Deus que age a seu bel prazer, um Deus que age para atender os seus favores. E esse Deus que ele cria, esse Deus pode tudo, né? Esse Deus quebra cadeias, esse Deus está à frente, derrubando, fazendo tudo, e o homem é o superstar. E a gente percebe isso nas músicas, né? A religião, a customização da fé, ou seja, adaptar a fé ao interesse do homem. O que faz, eu lembro que naquele episódio de Bruno, o jogador do Flamengo, eu lembro que quando foi capturado, não sei se foi o Macarrão, tinha lá tatuado no braço dele, nas costas, tinha um versículo bíblico, dizia assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eles tinham feito um pacto, né? Um pacto de aliança, de união. Vejam, é para que os irmãos entendam, né? As heresias do século XXI, as pessoas usando um texto bíblico para o seu bel prazer. Né? Ela adapta a sua fé, o seu Deus, para os seus próprios interesses. É o que faz o político dizer e usar como slogan da campanha dele, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Veja que ele usa um texto bíblico para o seu bel prazer.
né? A verdade, ele é a verdade. E o que existe a partir dele é tudo verdade. O que foi antes não é verdade. Então, por que eu estou colocando isso, meus irmãos? É porque qual é o papel da igreja neste século XXI? Como nós, né, vamos trabalhar com todas essas diferenças, com todas essas diversidades? Qual vai ser a nossa postura? É a postura de violência, de rancor, de beligerância, né? Que é de guerra, travar violência? Essas coisas estão aí. Essas coisas estão aí. Veja, e aí, como a gente está encerrando hoje o nosso estudo da Carta de Paulo, a gente toma como padrão Paulo. Nem Paulo, nem Jesus Cristo, ele tratou nas suas cartas. A preocupação dele, essa deve ser a preocupação da igreja, e a igreja aí como membro, como cada um de nós, está reafirmando a doutrina da salvação. Está combatendo as heresias do século XXI e vivendo de forma digna, tendo uma conduta cristã. No nosso próximo slide, a gente só está aí com as recomendações, né, as saudações finais. Paulo enviando, que Tíquico está enviando saudação, Onésimo, Aristarco e Marcos, Jesus chamado justo, Epáfras, Lucas, Demas, e Paulo, que encerra a saudação, ele enterra a saudação pessoal e a bênção, o 4:18. A saudação é do próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. E a graça está no meio de nós, porque nós somos salvos, somos remidos, somos justificados pelo sangue. A vida que, como Paulo disse, não é se conformando, transformais, né? Transformando pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que a seja boa, agradável e perfeita de Deus. A perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, com esse aprendizado de Paulo, né? Reafirmando a doutrina da salvação, combatendo as heresias, discutindo essas heresias dentro da palavra de Deus, usando a palavra de Deus para ensinar, para corrigir, para aconselhar e, acima de tudo, dando um testemunho, vivendo uma vida de santificação. Esse é o nosso desafio para esse século XXI. Que o Senhor nos abençoe.